Bem-vindos e bem-vindas a mais um Papos do Além. Eu, Ana Cristina Coda, minha parceira Carol Camocardi, com duas convidadas queridas, Renata Ruiz e Bel Paúba. Hoje a gente vai falar um assunto que todo mundo gosta. Vamos falar sobre bruxas, né? Afinal, daqui a pouco estamos em mais um Halloween importado, né, que aqui a gente nunca comemorou de fato, mas acabamos incorporando a data. E todo mundo gosta, né, do tema bruxas, mexe sempre muito com o nosso imaginário, muitas questões aí. E agora, né, mais do que nunca, a gente está tendo uma volta às questões místicas, espirituais, né? Muita gente falando assim, eu fui queimada, mas agora não mais. E, como sempre, para começar, a gente traz astrologia. A Carol vai falar o que nos aguarda, né, no pós-eclipse. É sua, Pois é. Carolzinha? Olá, boa noite. Passamos por uma eclipse, ainda tem, né? Tá reverberando a energia aí do eclipse solar há poucos dias e nos preparando que a gente só tem aí uma semaninha de descanso, a semana que vem não tem, mas na outra, no dia 8 já entra uma eclipse lunar e a lua vai estar em touro. Então, atenção, quem tem lua em touro, como eu, segura, né? Segura o chapéu de bruxa aí, porque a gente Isso. realmente vai voar, né? Muita coisa vai vir à tona. Então, a gente está num período de muita transição. Continuo falando, é momento da gente falar menos, resguardar, até porque Mercúrio está entrando em Escorpião, né? Daqui poucos dias, dia 29, Mercúrio entra em Escorpião e aí pede uma comunicação um pouco mais profunda, uma comunicação, inclusive eu poderia dizer uma comunicação que é um papos do além, né? Papos do além é muito Mercúrio em Escorpião, é impressionante, porque a gente está falando do que está além. Escorpião, a gente está falando aí da Terra, né? Dos mortos, digamos assim. E o dia 31, olha só como tudo está, né? Muito junto. O dia 31, que é celebrado aí o Halloween, a gente está falando de uma festa, né, celta, lá dos princípios, aonde eles acreditavam que neste dia todos os mortos, principalmente as pessoas que morreram naquele ano, né, até ali, voltavam em vida e eles tinham uma comunicação. Olha só que sincrônico, né? Mercúrio em Escorpião, então, e a gente entre dois eclipses, né? O solar, que acabou de acontecer, e agora um lunar. Então, realmente é momento de resguardar, é momento de, se for ter um papo do além, esse papo mais profundo, tá bem protegido para isso, tá? Esse eu acho que é o melhor recado aí que eu posso dar. Tem Marte entrando em entrando como retrógrado agora, dia 30 também, mas ele vai ficar até começo de janeiro. Então, assim, eu sei que tem muita gente, né? Quando a gente fala que algum planeta vai entrar, vai ficar retrógrado, a gente já. Oh, meu Deus, tipo, tudo vai acontecer, calma. Eu vejo a questão do retrogradar como uma oportunidade da gente reavaliar aquilo. O planeta, ele só está convidando para que a gente avalie as questões daquela casa. Então, é importante que cada um vá até seu mapa e calcule. Então, agora não é Mercúrio, tá, gente? É Marte. Então, Marte é as questões das ações, né? Os primeiros, os inícios, início das coisas, é a força, mas pode ser também uma energia um pouco mais violenta. Então, dá uma olhada lá qual é a casa em que ele vai entrar nesse período, né, de 30 de outubro até janeiro, e quais são os assuntos da sua vida que você tem que olhar melhor para isso, tá? Então, fica aqui esse convite. Então, o céu está nisso. E para iniciar, então, depois
das explicações da astrologia da Carol. Aliás, né, Carol, é engraçado, o eclipse foi meio um alerta para o mistério, né? Tipo, tinha uma coisa meio um buraco negro aí pela história do mistério. E agora, pelo jeito, é uma luz. No eclipse lunar vira luz. É interessante. Pois é, o que que vai estar, o que que vai mostrar e o que que vai esconder, né? O que que a gente não está conseguindo ver, né? Hum. Bom, falando em o que não estamos conseguindo ver, queria perguntar para as meninas, para a Bel e para a Renata, toda mulher tem um pouco de bruxa? Olha, Fiquem à vontade. que vai começar Vai, aí? Renata, começa você, querida. A voz Eu, é tua. tá bom, Bel, obrigada. Eu acredito que, acho que sim. Eu até, enquanto você estava falando, eu peguei um livro que chama O Poder da Bruxa, e é de uma autora que ela também fala tem um livro que acho que esgotado, chama Desperte a Bruxa em Você, de uma coisa assim. E ela fala exatamente isso, que cada mulher tem a sua bruxa interior, que tem essa bruxa em você. E pela nossa ligação, como a Carol falou, com a Lua, a gente com certeza tem muito mais intuição, não que os homens não tenham, tá? Mas a mulher sempre foi, na história antiga, era tudo centrado na mulher, e a mulher tinha esse papel importante. Então, eu acho que é por isso que, enfim, tem a história toda, por isso que eu acho que toda mulher é uma bruxa. Mesmo ela não querendo saber, mas ela é. É verdade, eu concordo plenamente, porque ela tem a sensibilidade e o sentido de momentos lunares, e, ou antepassados, né? Os nossos, nossos- as nossas raízes, em que eu sinto muito isso, as mudanças, através da minha avó mesmo, a cultura, o conhecimento da vovó. Vovó viveu 100 anos, vovó mexia com muitas ervas. Então, eu sempre vi nas ervas o lado bruxo da cura, né? Permitindo a paz através das ervas. Então, eu vejo esse lado em mim e em todas nós mulheres. Temos, sim, um lado da bela bruxa, sabe? Da luz. Eu creio muito, acredito muito. É, É E interessante, faço né? É interessante uma coisa que ouvindo vocês, é o lado sutil nem do lado da terra, né? Essa ponte aí, né? Porque as isto. bruxas elas sempre foram muito identificadas através do seu contato com a natureza mesmo, né? Uma coisa meio alquimia. Falamos junto. Então, é uma ponte meio do céu com a terra. Agora, tem algumas que sempre foram vistas como bruxa por algum motivo. Tipo aquele povo meio estranho, sabe? Vocês passaram por isso, eu passei, gente, cada vergonha. Vocês tinham essa história aí das pessoas acharem que vocês eram meio diferentes desde sempre? Um Sofriam pouco. preconceito até? Se, até hoje tem ó, preconceito. tem. Antes delas falarem, eu vou falar porque eu vou puxar o gancho aqui. Eu sempre senti isso. E quando você começa com os assuntos, né, às vezes na própria roda de amigas, né, fala, ih, lá vem ela, com esses papos, né? Ou na minha Uhum. família, um pouco menos, porque é o que a Bel falou. Eu acho que toda mulher tem um pouco. A minha avó materna era extremamente católica, mas eu nunca conheci uma bruxona que nem ela. Ela benzia, ela via a carta e estava lá na igreja. E tinha zilhões de mandingas. Vem aqui que eu vou benzer. Sonhava, vinha com umas coisas assim. O que acontecia dentro da casa dessa mulher assim, era incrível.
E então, assim, esse lado, eu acho que está em todas nós, independente aí das religiões, independente da cultura, das crenças, né? Limitantes da sociedade, dos podes, não podes, enfim, dos códigos impostos e criados. Eu acho que isso é um lado nosso que fala muito mais alto. E digo mais, todas nós, todas as mulheres do planeta herdam isso de outras mulheres, que herdaram de outras mulheres, vem aí da nossa linhagem, né? Linhagem. Da linhagem. E assim, conheço um pouquinho da história de todas que estão aqui, então eu queria ouvir um pouquinho assim dessa linhagem, porque eu sei que atrás de cada uma de nós aí tem muitas e muitas bruxas, né? Toda bruxa está ligada com cura, gente? Vocês acham que tem alguma coisa que sempre teve esse lado? Eu acho que hoje sim, mas eu acho que algumas, a maioria sim, que passavam esses conhecimentos, mas eu acredito que, né, historicamente, cada uma tinha uma posição. Tinha curandeira, tinha que era mais a sacerdotisa que cuidava de passar a história. Só que hoje, como a gente se perdeu, eu acredito que a gente está se conectando por conta disso, para essa volta ao contato da natureza. E como falou a Bel, a minha avó também, ela tinha, aliás, foi passado por um tio-avô, tio dela, que seria meu tataravô lá, a parte das ervas, e ela passou pouco para minha mãe. Apesar que a minha mãe, ela não é muito, ela não tem esse preconceito, né, que nem, mas eu sou tida como um pouco diferente na família. Eu sinto que esse diferente é uma coisa que até hoje as pessoas têm medo, né? Como a Carol falou, mesmo entre os amigos, o fato de você ter uma sensibilidade diferente é uma coisa que deixa o pessoal meio nu, né? Isso dá um pouco de medo. Apesar que, no fim das contas, na hora do aperto, é a pessoa que normalmente é procurada, né? Por mais que tenha um pouco de medo, por mais que Uhum. se sintam, eu acho que dá uma sensação de vulnerabilidade para as pessoas, né? No fundo, na hora do aperto, é quem se procura. Vocês acham que é ou não é? Comigo acontece É, meio assim. uma benzedeira, né? Uma preparação de ervas para fazer o banho, para limpeza, porque a pessoa está com dores no corpo. Ai, estou me sentindo muito mal, supercarregada. Então, fulana, você que é bruxinha, prepara para mim um banho de ervas, eu me sinto tão bem. Falo, Deus, mas por que ela está me pedindo? Então, no caso, Bel, não consigo dizer não, porque eu tenho essas ervas no quintal, plantadas, e não me custa nada colhê-las, né, os aromas e falar, ok, vem cá, olha, faça dessa forma, se você se sente bem. Então, é natural. No meu caso, me procuram porque me veem com carinha de bruxinha mesmo, E é das muito ervas. interessante a Bel falar isso, porque há poucos dias eu estava na casa dela, que a gente estava conversando, inclusive, para esse papo aqui, e do nada apareceu uma moça, né, Bel? E do nada ela virou e falou, ai, tô com uma dor no estômago. Aí a Bel, não, peraí, vamos aqui macerar um boldo. E assim, ou seja, respondendo a pergunta, vai procurar, né? Vem, a pessoa às vezes não Sim, vem com essa intenção de procurar aquela pessoa, mas acaba que tá com a dor e chega até as pessoas, né? As pessoas verdade. certas. E você vê que não é só a cara, né, Uhum. Bel? É a atitude também. Não, pois é, É mais como forte eu do que a pessoa. isso no caso da nossa vila aqui em casa, Paúba. E quando eu estou no sítio, eu falo, gente, eu não acredito, né? Vieram até, porque eu tenho uma pequena cachoeira
E o pessoal chega até a mim, né, os conhecidos amigos, não é? E fala: olha, Belzinha, eu trouxe a minha pedra porque eu necessito de brilho nela, proteção dela. Ué, vamos até a cachoeira, vamos até as forças da Mãe Divina, né? E lá vai. Imediatamente, como eu tenho galhos de mirra, eu passo a mão na mirra, porque o aroma dela já é, né, bastante vibrante na limpeza, e a gente se sente muitíssimo bem, e passo para a pessoa: leva esse galinho e vamos até a cachoeira. E toda mulher, eu digo a elas, então me benze. Não, você tem a força do benzimento, você Vou querer própria. um galinho, viu, Bel? Vou querer um galinho, vou Também, querer a eu cachoeira. também, Vamos né? trabalhar juntas. Eu me vejo a mim Mirra mesma natural. passando a mirra natural, passando a mirra e a pessoa fazendo e se sentindo bem, macerando, inalando e agradecendo. É dessa forma que temos que agir. Por que não? Não custa, né? Não custa, já que está em teu poder ajudar, E além das, além me faz. das, além das ervas, dos animais, né? Os bruxinhos também são conhecidos pelos oráculos, né? Oráculos, radiestesia. Tarô. Alguém, É, alguém quer falar um pouco sobre o assunto? Aqui ninguém joga tarô, né? Imagina, ninguém. imagina. Imagina. Aliás, foi o tarô que me abriu as portas para me identificar com esse caminho, para entender o que assim, eu vou falar, eu não tenho religião, eu sou espiritualista e acredito nessas forças da natureza, na mangá, enfim. Então, foi o tarô que me trouxe esse caminho, porque eu fui começar a estudar, me estudar primeiro, porque eu não queria jogar para ninguém. Aí eu me estudei, e aí acabei a Carol sabe, né? Eu acabei indo por esse caminho e foi por conta do tarô. E realmente, até nesse livro que eu citei no começo, ele fala que uma dos dons, né? Que algumas mulheres, umas são curandeiras, outras curam a alma através de oráculos, da radiestesia, que era muito utilizada, como se falou, ervas, enfim, cada uma tinha a sua especialidade. Então, o tarô para mim, assim, além dos, assim, eu não sou tão, vou falar que eu falo que infelizmente, eu não peguei tudo da minha avó, mas o oráculo é uma coisa que eu acabo olhando, por exemplo, nesse oráculo aqui, ele tem muita coisa de ervas, né? O oráculo das bruxas. Então, às vezes eu olho para a carta, às vezes ela tem ali, ela põe uma lavanda, ela põe uma camomila, daí eu falo, olha, aí você consegue identificar, olha, talvez um banho com essa erva que está aparecendo aqui seja bom para você, ou com as pedras, ou enfim, o que tiver na figura do tarô a gente consegue identificar e utilizar para ajudar. Que delícia. Normalmente eu recomendo aos meus clientes todos que tenham oráculo e que aprendam a usar, não precisa ser um tarô, não precisa ser um baralho, mas um oráculo para a pessoa começar a se conectar com a sua própria inteligência interna, né? Porque Uhum. a intuição, essa coisa de não existe aleatoriedade, né? Existe Não. sincronicidade para quem está alinhado. Então, você conseguir reconhecer isso no seu dia a dia, né? Esse seu poder de se comunicar consigo mesmo, né, do subconsciente, do seu dentro para fora, é maravilhoso, né? É obrigatório, a gente tem que treinar, fazer isso e entender que a gente recebe as mensagens, né? Na Você verdade, lê. a gente recebe mensagens de muitas formas, né? Uhum. E esses oráculos, assim, essas cartas são tão incríveis, tem de tantas formas, para todos os gostos, né? Várias linguagens, então, enfim, tem aí para Vai. realmente todo mundo se conectar, né? Com certeza. Tem as malucas, né, do tarô e dos oráculos, que a gente começa a ter coleção, Eu sou uma né, delas. gente? Eu tenho esse das bruxas, né? Que é o da. Ah, não dá para aparecer.
ó, o tarô das bruxas e tenho também o tarô da bruxa verde. Esse tarô da bruxa verde, ele ainda tem, assim, que eu falei das ervas, ele tem, cada carta tem o seu elemento, qual erva que está regendo ali. Então, você consegue identificar ali. Às vezes eu consigo falar, olha, toma um banho com essa erva, tá parecendo, pareceu demais, por exemplo. Aí eu falo, olha, talvez seja bom você fazer um banho, se der para tomar um chá, dependendo da erva, enfim, você fazer algum ritual com os elementos que estão aparecendo. Eu aprendi assim com uma taróloga, ela usa muito os elementos que aparecem nas cartas, por exemplo, se aparece muito ouro, madeira, né? Então ela vai falando, olha, talvez você tenha que trabalhar com isso, com esse elemento que está faltando em você, água. Aí ela usa ver os 4 elementos e ela trabalha assim também. Então, eu aprendi muito com ela, então às vezes eu coloco também nas minhas tiragens. Com certeza. Você lê folha de chá, Bel? Não, Não, Não? não, não. Você tem alguma forma de oracular a natureza? É a energia reikiana, né? Eu conecto com as forças da cura, isso eu trabalho na água, nos chás, que por sinal, acabei de fazer um chazinho aqui. E, e antes da reunião também fiz não sei se dá para ver, manjericão. e eu fiz um pote de ervas que eu as tenho no quintal e só energias, aquelas delas, os aromas para nos direcionar as palavras e o conhecimento, apenas dessa forma. É Posso bonito. trazer uma questão aqui de oráculo? Além dos oráculos, né, cartas e, enfim, pedras, búzios, tantos de objetos, nós somos oráculos, né? Já pararam para pensar? Nós somos oráculos. Quantas coisas! E eu posso falar aqui de cada uma de vocês, que cada uma de vocês já foi algumas vezes oráculos para mim, né? Vocês Achei que ia sobrar disseram, só para mim. Que bom que agora estou bem acompanhada. fica tranquila, vocês três, as três, tipo, já vieram me trazer informações, né, de papos do além, que eram recados, e vocês estavam sendo oráculos naquele momento e falando, olha, não sei porquê, né, ou enfim, sabendo, recentemente eu mudei de casa e a Bel me trouxe aí tudo que eu deveria fazer nessa casa, inclusive quem tinha morado nessa casa, e me dando conselhos assim incríveis. Ai, E, enfim, isso para mim é um oráculo, né? Com certeza. No fundo, apesar da gente saber do nosso grau de intuição, vocês também têm aquela coisinha, será que eu não estou ficando louca? Tem. Toda bruxa acha que é meio louca, ela É, mesma. com certeza eu tenho disso. O que foi, meu amor? Eu tenho, com Vocês querem certeza. contar alguma história? nós temos um grupo Ascender de mulheres bruxas também aqui no nosso litoral. Já a gente faz parte há 12 anos que eu faço parte, depois entrou a pandemia, afastou um pouco, porque nos reunimos na casa de cada uma, por mês, uma vez ao mês. E eu me lembro que em casa eu falei, bom, vou trabalhar os 4 elementos, vou preparar o quintal, que é um sítio, né, é um terreno cheio de árvores frutíferas e as minhas ervas e a cachoeira. Falei, eu vou começar por onde? Ah, vou levar os buquês de ervas numa cesta para a cachoeira, deixo lá. Vou preparar o caminho para o pessoal. Eu comecei,
a deixar os caminhos com flores, sabe? Da mata que eu tenho no meu quintal, eu fui colocando, direcionando e fui ajeitando todo o espaço. Eu me lembro que no momento em que chegou o pessoal para levar as pedras para a energização, começamos no quintal com fogo, enfim, fomos para a água da cachoeira, um vento, muitas folhas naquele momento. O pessoal falou, sua louca, Bel, você preparou tudo isso? Eu falei, não, são as forças da natureza. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E temos duas amigas que têm uma sensibilidade muito forte em poder ter uma visão ampla dentro da mata. E nós fomos recebidos com folhagens, né, de Oxóssi da mata. Então, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? O pessoal não queria sair de lá. Na hora que terminou a cerimônia na cachoeira, eu falei, sua louca, Bel, o que que você fez? O pessoal não está querendo. Eu fiquei preocupada naquele momento. Mas foi tão feliz, tão alegre, sabe? Foi assim, momentos de muitas vibrações. Foi quando eu me senti sua louca. Levou o pessoal, estávamos em 27 pessoas, Nossa. todas para lá, e foi apresentado essa força da natureza. Nós fomos presenteados, fomos todos abençoados nesse momento. A fogueira estava preparada, a lenha, tudo, mas o caminho da cachoeira não. Foi quando algum impulso dessa bruxinha, com a cesta com os buquezinhos de ervas, me levou até lá, a uns 200 metros, no pé da cachoeira, com tudo enfeitado. Foi quando me assustei, falei, nossa, mas foi maravilhoso. Foi Legal. maravilhoso. Que legal, muito Não legal. vou deixar de contar para vocês esse momento. Obrigada. Já deu vontade de participar do momento, É. né? Foi isso que eu pensei, a mesma coisa, Carol. Convide a gente, Bel. Já está todo mundo, vamos deixar aquecer o tempo, porque muitas chuvas, né? Uhum. Vamos aguardar aquecimento do planeta, enxugar, né? Isso, para poder adentrar na nossa mata atlântica maravilhosa. E vocês estão todas convidadas. Eu falo que a minha intuição é assim, se eu não sigo a minha intuição, dá errado. É fato, né? Então, assim, acho que o universo, ele mostra algumas coisas para provar que ele, assim, ele está aqui, eu estou te olhando. Estudei no Paraná, né? Estudei em Curitiba, e nas férias da faculdade, a gente costumava ir para uma praia, acho que era Guaratuba, eu não lembro qual é o nome da praia, que era uma praia das praias famosas lá. E aí eu fui com essa minha amiga também, ela é outra bruxona, ela não quer, mas ela sabe que é. E aí, assim, a gente não entendia alguns sinais do universo. E aí, um dia, a gente estava voltando muito tarde nessa praia, estava deserto, e a gente falou, nossa, a gente estava com medo de sei lá, acontecer alguma coisa, assim, enfim. Aí, daqui a pouco, veio um cachorro vira-lata, desses assim, começou a seguir a gente. Então, onde a gente ia, esse cachorro seguia a gente, ele é como se estivesse protegendo o nosso caminho. E aí, assim, a gente andando, e a gente, mas o que é esse cachorro? E ele veio. Exatamente, como o cachorro das bruxas, né, que protegem e tal, ele veio seguindo o caminho todo e a gente andando. Quando a gente chegou na porta da casa, ele parou, olhou pra gente, tipo assim, vocês entram, por favor, né? Aí a gente olhou, a gente entrou, quando a gente virou, cadê o cachorro? Ele se pirulitou lá, sumiu. Aí eu falei, ai, nossa, que estranho. Ela falou, vai ver que ele estava protegendo a gente. Nisso, voltei para Curitiba, daí meu amigo me encontrou, eu te vi na praia. Eu falei, você, sua amiga e o seu cachorro. Eu falei, não, eu não tenho cachorro. E a gente ficou conhecido na praia inteira com as duas meninas e o cachorro. E aí eu entendi que naquela que a gente estava com medo, o universo falou, não, fica tranquilo, nós estamos protegendo vocês. Você tem um cachorro para proteger. Ninguém chegava perto da gente. Ninguém. Era muito engraçado. Eu juro que se fosse hoje, eu juro que eu tinha pego o cachorro e levado para casa, né? Mas ele sumiu. Me contem uma coisa, o que que vocês acham que o universo
está querendo nos comunicar com tanta água? Não para de chover, gente. É, Assim, a gente tem no máximo um dia sem chuva, mas assim, eu não sei se vocês estão, eu tenho percebido isso, não chega a 24 horas sem chuva. Pode ser uma garoinha ou das mais fortes, mas a gente todos os dias tem água, 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 água. Como é que vocês estão lendo isso? Eu vejo que é como se fosse a natureza, ela está pedindo para a gente olhar para os nossos sentimentos, pedindo para a gente olhar para a nossa intuição. A água mexe com muito isso, o elemento água, mexe para a gente olhar para esses sentimentos. O que que a gente está fazendo com esse planeta, que é a nossa mãe, que é o nosso útero, que nos acolhe? O que que a gente está fazendo por ela, né? E eu acho que ela tá demonstrando o sentimento dela através dessas chuvas, várias chuvas. Você falou em chuva, Carol, acabou de chover aqui. Sinto que é esse sentimento, porque eu acho que o homem, nessa vida desenfreada que a gente leva, ele esqueceu um pouco da sua natureza, de olhar para essa mãe que nos acolhe, então ela está pedindo socorro de alguma forma. Eu estou sentindo que é como ela está pedindo para olhar para ela com esses. Olhe para você, pelo seu sentimento, para sua intuição, para sua criatividade. O que que você está deixando de fazer para você consequentemente, você vai fazer para o planeta e para os outros. Eu sinto dessa forma, não sei vocês. Eu também sinto isso. Entrar num assunto polêmico aqui, pode? Adoro. Pode, ama. Tem algumas previsões aí, muita gente falando, e é uma intuição que eu recebi há muitos anos atrás também, que nós passaremos por uma mini era do gelo. Essas chuvas Sim, podem estar apontando para isso. Se vocês acharem, sim, o que que vocês sentem de bate-pronto, assim, sim ou não? sim, eu acho que sim. Tem vários movimentos, né? A gente sabe que tudo é cíclico. Teve dilúvios, enfim, eras glaciais. Eu acredito que é um sinal para a gente olhar. Eu, se tá a gente já passou por tantos, não vou falar, a gente passou por um período tão delicado, que foi uma mudança de comportamento, uma mudança de sentimento, uma mudança. Pessoas mudaram para melhor e outras realmente mudaram para pior. Elas ou se revelaram o que realmente são. Eu acredito que você tocou num ponto, tem várias previsões, vários espiritualistas famosos que falaram já, então eu acredito que tem coisa por vir, tem coisa por vir. Então, Boa se a gente mudar ou não. e também tem uma questão, né, que com tanta violência que a gente vê hoje no mundo, tanto calor, tem uma hora que precisa Uhum, esfriar, né? exatamente. E ao mesmo tempo que tem muito desse calor, tem muita depressão, né? Também tem muita tristeza. E que esse Uhum, frio, esse congelar, ele espelha isso, né? Como é dentro é fora, afinal de contas, uhum. né? Não tem muita diferença entre nossos alimentos internos e externos. E a gente não tem muita noção de como isso acontece. As bruxas poderiam ajudar mais, né? As pessoas em Nas mudanças geral. climáticas, né? Eu acho que elas ajudam Sim. já. Elas ajudam, mas cada um também tem que fazer a A sua parte. sua parte, a sua Uhum, parte. Eu É, acho que o antes do ajudar é o cada um pedir ajuda, né? É o uhum, ajudar a cada um. ensinar, na verdade, as pessoas, era isso que eu quis Ah, dizer. sim, Ensinar as sim. pessoas mais como ocorre essa relação, né, do humano com a natureza. os humanos que não estão muito preparados para isso, não. Os que estão abertos, como a gente vê aqui, eu acho que estão fazendo o seu papel e muito bem Esse feito, como você trabalho, está fazendo aqui esse trabalho. Essa sementinha, eu acho que é um pouquinho de cada vez. O que você está fazendo com esse papo, você e a Carol, com Papos do Além, e a Bel com os seus banhos, e cada um da sua forma, a gente já está contribuindo, porque se a gente começar no pequeno, a gente vai atingir o grande. Tem pessoas que, infelizmente, eles não vão passar para a segunda fase.
Eu não sei também se eu vou passar para a segunda fase, enfim, mas eu estou fazendo o meu melhor. Eu falo que cada dia eu quero ser uma pessoa melhor, então eu tenho que me conhecer, me cuidar, me tratar para poder ajudar os outros, senão não consegue fazer nada. Exatamente. Sim, e ser exemplo, né? Porque Hum, a gente cuidando da gente, você se torna um exemplo, né? Conforme, por exemplo, várias pessoas eu coloquei no meu Instagram que ia ter estreia, tudo, várias pessoas me abordaram, inclusive daqui, e perguntaram, falando, nossa, mas o que é isso que você está fazendo? Então, assim, já teve o interesse. Como isso vai impactar e reverberar na pessoa, a gente não sabe, né? Mas a gente fazendo exemplo, o nosso próprio dia a dia, eu acho, e não é ser mais ou menos, não é nada, é naquilo que a gente acredita, né? Então, uhum, por que eu acho que chegam até a Bel? Porque vem a casa dela e já vem aquele bando de planta, né? A sabedoria que existe dentro dela, não precisa dizer, ela não precisa falar, ninguém precisa contar. Já vem, a pessoa já se sente à vontade para falar, olha, eu estou com incômodo, né? E a mesma coisa, eu acho que com qualquer outra pessoa. Então, a forma como a gente vai vivendo vai servindo de exemplo para as pessoas que estão mais próximas. E isso, exatamente. eu acho que é uma forma de deixar aberto para que se alguém falar, ah, eu quero aprender ou ter mais interesse, e aí sim ter um canal de ensinar, de educar, porque a gente pode educar e ensinar de diversas formas, né? Mas eu acho Poder, que o exemplo é o primeiro, né? O como os pais ensinam, né? e podemos ser melhores, né? Sempre, né? Ah, Nada é sim. perfeito, assim como as mudanças, né? Do planeta. Mas todos podemos ser melhores nas nossas Bel, ações, a, na- praticando a. a natureza fala com você? Quando tem alguma coisa Ela que me está abraça, chateada no seu ela me jardim, abraça muito, ela me abraça muito. E ela me agradece, eu sinto muito, muito isso. São quando as flores soltam seus aromas e eu sinto ao lado delas. Quando elas me pedem socorro, estou precisando que você me tire as folhas para poder bater o sol, para poder, né, clarear. E aí eu me integro nelas e converso, falo com elas e as ouço também dessa forma. Quando eu vou cortar uma grande folhagem de um bastão de imperador, que são muito grandes, gigantescas, os bastões, né? São belos, exóticos, longos, e as folhas têm 4, 5 metros, as folhagens. Então, é nesse momento que eu sinto. Eu peço licença, falo com elas, né? Vou abrir o espaço para o sol bater em vocês, para que vocês possam florir, aparecer, agradar e se sentir bem também, né? Então, é dessa forma que realmente sinto que elas me pedem, falam comigo e eu falo com elas e agradeço muito. alguém aqui lê vela? É uma das Vela. minhas frustrações. Eu sou É, incompetente para Aprendi, ler mas eu vela. não leio. Eu aprendi, o mas não choro leio. da vela, de que Show da forma vela. apresenta a linguagem, né, através É. da. Não, Não conheço. o fogo, a vela é incrível, né? É incrível, é hipnotizante. Acho que é uma coisa mais dos ciganos da vela, né? Talvez. Acho que não. As bruxas também leem velas, leem a fumaça do incenso. Depende. Às vezes eu até leio, quando eu faço algum ritual, alguma coisa, eu vejo. Aí o que que você pode fazer? Vocês que são bruxonas também, é a intuição. Quando a vela chorar, como falou a Bel, veja o que que ela vai formar. Quando ela derreter, se ela derreter por inteiro, ok, você conseguiu uma mensagem. Mas o que ela forma no prato, ou onde você acendeu, ali está lá. Ou a chama aparece algum elemental, aparece alguma, ela trepida, aí vai da sua intenção, porque ela vai falar com você. Não adianta a gente dar fórmulas, mas eu acredito que a vela vai falar com você. Você vai ter que explicar para as pessoas o que é elemental, né?
né, Rê? Não é todo mundo que sabe. Quem quer explicar aí? Os elementais da natureza, né? São as criaturas que estão na natureza. São os elementais do fogo, como as salamandras, da água, as ondinas, do ar, as sílfides, fadas, e da terra, os gnomos, né? Então, você consegue... tem crianças que veem gnomos na floresta, então, quanto mais contato com os elementos da natureza, que são... Os elementais são essas criaturas que fazem parte. Então, o pessoal fala, folclore, as fadas. Eu agora acredito que não, né? Mas você consegue, com esse contato da natureza, você consegue enxergar essas criaturas que estão aí para nos ajudar, para mostrar o quanto a natureza é importante para a gente e como eles são importantes para cuidar da natureza também. Então, cada um tem o seu papel aí. Então, por exemplo, quando você acende a vela, às vezes vem o elemental, o fogo, a salamandra, que parecem uns dragões, assim, né? Isso quer dizer que você se conectou com essa energia. E aí ele está ali para te mostrar, por exemplo, se você fez um pedido para melhorar a sua saúde, apareceu uma salamandra, por exemplo, na chama da vela, com certeza ela está ali para te ajudar e para trazer essa saúde que você necessita. Então eu acredito muito nisso. Ou às vezes você acendeu um incenso junto com a vela e a vela forma uma fada, por exemplo, aí ela está te dando a resposta para alguma coisa, está querendo te falar para alguma coisa. Então vai depender muito da sua intuição, da sua leitura. Às vezes, assim, o que eu posso sugerir? Quando você fizer um pedido, acender uma vela, olhe para aquela chama, veja o que ela está querendo te falar. Tira uma foto, às vezes, porque você às vezes não consegue enxergar. Tira uma foto e veja ali, faça essa leitura, ou deixa a vela derreter. Enfim, assim, eu sempre falo, o melhor professor de tudo isso é a sua intuição. Se você sentiu, tá tudo certo. Esse negócio de elemental, né? Eu, quando era bem mais jovem, tinha uma coisa super engraçada. Chegava em casa, saía do carro, o espelho, banco, tudo arrumado para mim, certo? No dia seguinte, sem ninguém ter entrado, várias vezes aconteceu, do espelho tá alterado para uma pessoa mais alta. Eu juro para vocês, era uma coisa assim. Tem um lado que eu acho que a gente sabe que a gente é acompanhado, né? Mas isso Uhum. aconteceu várias vezes na minha vida. Eu acho que era para me Para mim, mostrar que eu não estava sozinha, mas era como se tivesse arrumado o espelho para outra pessoa mais alta. Também coisas que somem. Vocês têm coisas que somem que vocês sabem que vai aparecer de novo, que elas não, Nossa, né? Que na minha família isso é muito comum. Do tipo, já tem até do tipo, sumiu minha mãe. Gente, vamos parar de brincadeira. Quem não sabe vai olhar e vai falar, nossa, ela é muito maluca, né? E aí eu só Uhum. vejo minha mãe falando assim, teoricamente, com nada, né? Gente, ó, parou a brincadeira. O que que vocês querem? Chocolate? Beleza, eu dou chocolate, mas eu quero agora, aqui, não sei o que, ó, dou 5 minutos para aparecer. e é, Tipo, e aparece. é engraçado porque eu lembrei, né, quando a Rê falou dos elementais, porque apesar de eu sempre ter morado em centro urbano, eu chamava de duende. Alguma coisa dentro de mim sempre acreditou que tinha um duende que me acompanhava. Louco isso, né? Ah, Pode ser assim que tinha um duende que te acompanhava, por que não? É, porque assim, é mais os elementais eles estão mais na natureza, apesar que a minha casa Uhum. sempre teve jardim, mas nada muito expressivo. Agora, eu sempre chamei de duende. Eu tenho um duende que adora brincar, é um gnomo, na verdade, né? Que adora brincar de esconder, de mexer em coisa brilhante, gente. A gente vê em Eles filme essa história adoram, de coisa brilhante, acha que é eles adoram. brincadeira. É nada. Eles adoram coisa brilhante. Com certeza, eles muito. amam. Tanto que o gnomo é o elemental da terra, terra, ouro, pedras, a terra Metal, mesmo, né? plantas. Eles gostam mesmo disso. E eles são muito brincalhões, então eles É. vão esconder as É, coisas. eu lembrei agora, vocês falando, da minha mãe de novo, né? Quando eu era adolescente, eu mexia demais, assim.
naquela fase, né, de querer descobrir, de ler muito e vinha, né, na intuição, vinha muita coisa. E minha mãe, ela vinha e conversava muito comigo. Ela falava: você para de brincar com os elementais. Você É, para de brincar, você para de mexer com os elementais. E eu tinha isso, gente, sei lá, com uns 14 anos. Eu consegui um caldeirão e eu tinha dentro do meu quarto, eu morava num sobrado, imagina, em São Paulo. Eu tinha um caldeirão assim, tipo grande até, e eu tacava fogo no meu quarto, eu fazia várias coisas. Um dia eu quase coloquei fogo no quarto, minha mãe veio desesperada, né? Você para de brincar disso! Isso não é brincadeira. Eu falava, mas eu não tô brincando, eu tô fazendo coisa séria. E enfim, eram as minhas experiências e tive muitas experiências, muitas, e muito, muito com os elementais. E depois ficava com medo, né? Saía correndo e ia falar para minha mãe, vi tal coisa. Ela falou: tá vendo? Eu falei para parar de brincar comigo. Tenho três filhas. Flora, que hoje está com 44 anos. Brisa, com 40. E a Iris, que tem 30. A Flora e Brisa cresceram 7, 8 anos aqui na vila. E nós tínhamos no sítio uma horta comunitária, aqui em Paúba, na montanha, no sertão, que a gente chama nosso sertão de Paúba. E eu subia para a horta com elas para plantar, com a família que, né, que a gente fazia parte lá e cá, com o pessoal, as crianças da escolinha, a gente subia para colher verdura, legumes. E toda vez que a Flora e Brisa subiam, a mamãe, a gente tem que ir até a cachoeira para ver os gnomos, porque tem muitos, eles ficam tão felizes quando a gente chega lá, que você não imagina. É mais direto. Mamãe, agora a gente tem que levar melão. É uma fruta que não tem na mata e a gente precisa comer melão lá na cachoeira. Então, pega o melão, porque sempre tinha muita fruta aqui em casa. Tinham, eu tinha um restaurante de comidinha caseira, salada de frutas, né? E, então, tinha muitas frutas sempre. E elas, vamos levar o melão. É, tá bom. Eu não levei faca, mãe. Eles querem que a Flora e a Brisa falam, eles querem que nós jogamos na pedra e vai partir ao meio, a quebra novamente, só quebra o melão na pedra, natural. A gente consegue vê-los, mãe. Tá vendo ali naquelas pedras que estão com folhinhas se abanando, todos felizes, dançando, cantando, batendo palminhas para gente. Aí eles só vão comer o melão quando a gente for embora. Então, mas cada um tem que comer um pedaço. As crianças comiam melão quando íamos para a horta, na beira da cachoeira, brincavam na cachoeira. E a Flora e a Brisa sempre ao meu lado, tá vendo, mãe? É a coisa mais linda. Elas escreviam as roupinhas deles, com botõezinhos, macacões, chapéuzinho, bonés, assim, chapéu de bruxinho, de duendinho. E eu louca para ver, falei, não inventa, Flora, não inventa, Brisa, verdade, verdade. Pronto, elas preparavam, pegavam folhas, deixavam. Eu achava aquilo que maravilhoso. Estou criando duas bruxinhas da mata, né? Assim, duas. Ah, essa foi uma história muito bonita também. Já faz. Afinal, filhas de bruxa, né? Puxa, É, Bruxinhas bruxinhas. bruxinhas. são. Uhum. Eu acho que a minha mãe teve isso bem reprimido dentro dela. Mas tá tudo bem também, né? Cada um vive a vida que precisava Isso, ter vivido. E isso. cristais, gente. Alguém quer falar alguma coisa sobre cristais para finalizar? Ai, eu amo cristais. Eu amo, tipo, os cristais, eles sempre me chamam e pedem para ir para alguém. Muitas vezes eles não querem ficar comigo, que eu já comprei gente de pedra assim, que eu tô num lugar e que fala, elas gritam assim, eu. Se eu vou naquelas lojas, eu pareço uma louca, porque eu sou dessas, Eles Cris, nos de chamam tipo, mesmo. os meus últimos foram
esse colar que eu que fiz. Não dá para ver direito, mas enfim. E a última pedra, quem pediu para ir foi para as mãos da Bel. Foi, eu ganhei uma tua, ainda não mandei É, preparar, uma gente. pedra que eu estava no Tibete, eu trouxe algumas pedras de lá, quando eu estava do lago de Tara, e eu sabia que algumas pedras não eram minhas, que em Eu algum ganhei momento ia uma chegar delas. nas mãos de alguém, Muito né? lindo. Aí teve uma outra vez, né, Rê, que eu comprei também um quartzo limão, foi isso? É, Uma você me pedra deu. super diferente, estava na Uhum. minha casa, mas eu estava Nunca apaixonada por vi. essa pedra. Eu nunca tinha visto também. Eu estava apaixonada por essa pedra. A Rê foi me visitar, mas ela entrou em casa, o quartzo e ela se conectaram. Verdade. Na minha frente, eu falei, não, como assim? E aí, na hora, eu falei, é dela. Ela saiu com a É, pedra. Tipo, é Eu sei com a isso. pedra. Tipo, Tá, tem tá muito no isso, meu escritório. tem eles são, muito isso. as pedras são próprios seres, né? Quartzo-limão, gente, que cor é verdinho? É isso, esverdeadinho? É É, verde limão mesmo. é um verde limão, Cris. Parece que Verde foi limão. pintado. É É. impressionante, mas é natural. Ela nem é polida, nada. Que Não, eu mando a maravilha. foto para Carol depois. Aí ela te mostra. Eu tenho uns cristais, mas eles verdes, mas que não são de quartzo. Você percebe que não é quartzo, é florita, né? Não estou nem Uhum. falando desses Uhum. cristais verdes que são, né, de quartzo verde. Mas essa coisa mais transparente, pelo que vocês estão falando, né? Que é um cristal Não, ele é verde forte mesmo. verde Ele é, fe- ele é, forte. ele é opaco, né, Cris? É, ele é Né, opaco. Rê? É opaco. Verde, Ele é verde, opaco. como se fosse um verde fluorescente, verde limão mesmo. Aqueles que a gente usava na década de 80. É exatamente isso. É lindo, né? Como a natureza, ela é É. criativa demais, né? Ela tem uma infinidade de coisas. Vocês usam muito cristais para o quê especificamente? É para geralmente proteção, para Básico, uma né, cura. Rê? É, aqui sempre. Ó, É, É, ó, eu uso como eu acho. esse, eu uso esse para aterrar. Eu fiz um e amarrei nos meus pés, que é para vem, Carolina, vem para a terra, né? Fica aqui, tipo, vamos materializar, muita coisa para fazer. Então, é isso. Pô. Mas o uso meu muito para proteção. Esse olho daqui, de tigre, né? É para É olho de saúde. tigre, assim, aqui. É, Eu achava que olho de tigre era para proteção também, Bel. Eu não sabia que era para saúde, não. também para Também. saúde e proteção, não é? Renata, quer olhar o oráculo de hoje? Eu vou cortar aqui e vou falar primeiro, né? Eu tirei 3 montinhos. Falem o que vocês querem, do meio, da direita ou da esquerda. Daí eu pego a primeira carta dessas. do meio. No meio, Olha, falamos juntas. saiu a roda da fortuna. Aqui seria a roda da fortuna, né? No tarô tradicional, mas no tarô das bruxas é a roda do ano. Exatamente como a gente vai começar, a gente vai terminar um ano, que a gente sabe que todo o tempo é cíclico, né? Para as bruxas aqui, a roda do ano, e a gente vai terminar com o Halloween, o Samhain, que eles falam, que é o Dia dos Mortos, onde a gente reverencia os mortos, para começar um novo ciclo que vai entrar que entra o outono, aí depois o inverno e assim por diante. Isso aí é exatamente a roda da fortuna ou a roda do ano, trazendo todas essas mudanças, trazendo toda essa vibração, mostrando que realmente a gente tem que olhar para a natureza, olhar para nossos ciclos, olhar para tudo que começa e termina, termina e começa. Então, eu acredito que tem muito a ver com o que a gente falou hoje. Ela tem os 4 elementos aqui: a água, a ouro, o fogo e as espadas, né? O ar. Então tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Então, nada melhor do que sair uma roda da fortuna aqui, uma roda do ano. Carol, agora complemente.
Não, eu acho que é isso aí. A carta vem mostrando que é mudança e a gente vai estar aí mudando de estação, né? A roda, eu acho que é isso. Um outro ensinamento que eu gosto muito da roda, que ela traz assim, ó, é momento de mudança, mas é momento de estudo também, Uhum. né? É momento de você, não é momento de que, tipo, fechou um ciclo e começa um outro, por exemplo, como é o Arcano 21, né? Que também é de mudança, mas já inicia um outro ciclo. Para ter essa mudança, não adianta estar paradinha. Precisa também do movimento, mesmo que seja um movimento interno, mesmo que a gente esteja resguardada, mesmo assim precisa dessa vontade, né, de querer mudar, de querer as coisas também diferentes. Então é isso. Requer eu vejo muito como, inclusive em alguns decks, eu gosto muito que aparece, né, Rê, na roda, às Uhum. vezes aparece escrito a palavra tarô, É, que escreve. é Uhum. que sai mostrando a importância de estudar, não estudar o tarô em si, mas estudar o autoconhecimento. É momento de mergulho, de estudo em si mesmo, né? Então, nada melhor do que aí o ensinamento disso nesse Dia das Bruxas tão É. especial. E aí tem cada um tem aqui a sua planta, né, na roda aqui, e cada um representa uma fase da nossa vida também, né? Então, essas mudanças são importantes. Se você tá, a Carol falava muito isso, se você está muito no inverno, fique no seu inverno, depois vai vir a primavera e você vai florescer, aí depois vem o verão, enfim, tem cada estação, você tem que estar conectado com ela e sentir. Bom que a gente está agora na primavera, então tá todo mundo florescendo aqui, né? Porque a gente tem que ver com o nosso. Uma coisa que me veio agora de a gente estar na primavera, né? Estamos florescendo e com tanta chuva, nós estamos aprendendo a ser flores aquáticas. Uhum, Olha que legal. A Eu mulher vou. despertando, a mulher exatamente. desperta, O e aí a útero tem muita magia água. acontece. Flor de lótus, do lodo Flor de nasce. lado, olha Uhum. lá. Quantas flores, né? A gente E observar dessa água aquosa. Vitória as Régia, né? deusas abençoem, elas abençoam, as deusas abençoam todas as mudanças. Que foi, Então, É uma Bel magia. querida, aproveitando esse recado de fechamentos de ciclos e novos renascimentos para o dia 31, você quer mandar aquela vibração das Ai, deusas? Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço a todas, todas nós mulheres ligadas à magia do amor, da fortuna, da alegria e do prazer de viver com proteção. E assim é. Gratidão, gratidão, gratidão ao planeta. Paz, muita paz. E assim é. Eu Obrigada a agradeço. vocês, meninas. Obrigada, gratidão. Bel, Carol, Rê, e a todos que estiveram com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado, curtido um pouquinho o Agradeço. mundo das bruxas, que somos todas nós, né? Bruxos e bruxas só esperando para despertar, certo? Beijo, gente. Isso aí. Até Obrigada, o gente. próximo Beijo, Obrigada obrigada também. também. por tudo.